conduzido diante de Pilatos. E este, Pilatos, o interroga. Os religiosos, os líderes religiosos dos dias de Jesus, eles ficaram fora do palácio, fora do castelo, na verdade. O castelo, ali está Petróleo, né? Ele ficou fora do castelo, onde o Pilatos residia. E por que eles ficaram fora do castelo enquanto mandaram levar Jesus para dentro? Entregaram Jesus para Pilatos. Olha só, eles ficam fora porque era a época da Páscoa e eles não queriam se contaminar entrando na casa de gentios. Olha o que é a religiosidade. Viu, quando eu trato aqui de religiosidade e falo como as tradições religiosas cegam as pessoas, às vezes parece que eu estou muito contra tudo que é religião. E, na verdade, eu tenho nojo de tudo que é religiosidade. Entende? E me enoja pelo fato de ainda hoje ser assim. Então eles estão injustiçando um homem, eles estão acusando falsamente um justo, eles estão querendo que morra alguém que só fez o bem, mas em sua religiosidade eles não entram na casa do Pilatos, porque o Pilatos é romano, eles são judeus, está nos dias da Páscoa, e eles não querem se contaminar. É essa vida que a religião propõe de amostragem. Essa vida de que eu mostro para vocês uma coisa, e por dentro eu sou outra. É assim que os radicais religiosos vivem. Cheios de problemas internos, de preconceitos, de ira, de ódio, de inveja, cheios de desejos lascivos, cheios de ganância, entende? Mas no exterior, não, a gente não pode entrar ali. Nós trouxemos ele aí para o Pilatos, mas a gente não pode entrar, porque vai ter a ceia. Nós vamos participar da Santa Ceia da Páscoa. E a gente não pode estar contaminado. É hipocrisia, né? Não é à toa que Jesus doutrinou os seus discípulos, dizendo para eles se guardarem do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele disse, tenham cautela, tenham cuidado, não sejam hipócritas. Nós somos chamados para seguir a verdade, a realidade. Esse é o nosso chamamento. Não deve haver em nós nenhum fingimento. Não deve existir no nosso coração nenhum tipo de mentira relacionada a eu mostrar para você uma coisa que eu não sou. Não deve ser assim. Bom, lá do lado de fora do castelo de Pilatos, eles o acusam dizendo. Então, olha só, eles não entram, põem Jesus para dentro, mas eles não entram. E do lado de fora eles ficam murmurando. Tem aquela história, não querem andar conosco, mas falam mal de nós. Não querem conviver conosco, não querem a nossa liberdade, não querem a nossa visão, não querem a verdade que estamos anunciando, mas ficam do lado de fora falando mal de nós. Se não querem nada conosco, deviam nos deixar, não é verdade? Ora, se não querem se contaminar, não deviam estar do lado de fora acusando. Mas eles estão lá no lado de fora e diziam, este homem está instigando o povo contra o imperador. Vocês estão entendendo? Eles não conseguiram condenar Jesus a partir das mentiras relacionadas à lei de Deus e à religião judaica. Eles não conseguiram fazer isso. Então eles inventam uma nova mentira. E a mentira que agora eles inventam é uma mentira que atinge a política.
E neste contexto, a política da época, o imperador romano, Pilatos estava ali tratando dos interesses de Roma. E eles então acusam, olha, este homem aí, ele precisa ser julgado e condenado à morte, porque ele é contra o imperador. Este homem não é leal a César. Meu Deus, Jesus nunca falou mal do César. Nunca trabalhou contra o império. Jesus sempre andou fazendo o bem e tratando as coisas dentro da prudência, dentro da verdade. Ora, fica aqui muito clara, que hipocrisia. Estes mesmos acusadores desprezavam o Império Romano. Todos eles aguardavam o Messias para libertar eles do Império Romano. Eles tinham um desejo de que se manifestasse um dentre o povo que guerreasse contra César e destituísse os governos de Pilatos, de Herodes Antipas. Mas agora, para acusar Jesus, hipocritamente eles dão uma de amiguinho de César. Eles gostam do César. Para condenar Jesus, eles gostam do César. Para condenar Jesus, eles parece até que estão prontos a guerrear pelo Império Romano e defender César. Então eles inventam uma nova acusação para condenar Jesus. Se colocam como se eles mesmos fossem os defensores do Império. Olha como é que é as coisas. Você já viu isso? Pessoas que às vezes estão com você e fazem defesa de algo que eles mesmos tinham falado mal? Defendem posicionamentos que eles mesmos já foram contra, mas só para poder ir contra você em dado momento, eles invertem o processo, invertem a conversa. São filhos da mentira, são filhos do engano, das trevas. E nós estamos tratando aqui de líderes religiosos. A força aqui é dos religiosos. Bom, Pilatos ouve tudo isso e ele diz o seguinte: por que vocês mesmos não julgam ele? Julguem vocês mesmos. Isso aí está no versículo 31. Daí eles falam, olha a resposta aqui: não nos é permitido condenar ninguém à morte. Então, para aí. Já tinha um tribunal que tinha passado por cima das leis que Israel tinha. Porque a lei de Israel não permitia com que eles condenassem Jesus a uma crucificação. Eles então usam de um tribunal que não é hebreu. E eles vão invocar as leis romanas, porque eram os romanos que crucificavam. E aí é por isso que eles se fazem amigo de Roma, pressionam Pilatos para que Pilatos condene Jesus. E o que eles queriam mesmo, que está escondido no coração deles, é que eles queriam a morte de Jesus. Eles não queriam que soltasse Jesus, não queriam que absolvesse, nem que ele passasse por uma condenação de prisão. Não, eles queriam a morte. Quanta maldade em corações de homens que se dizem de Deus. Homens que se dizem ministro de Deus. Quanta maldade. Às vezes, como a gente se engana. Vê o sujeito bem vestido, terno, gravata, né? Camisa bem passada, sapato bem brilhoso, né? E olha só, olha o homem de Deus. Quantas vezes eu ouvi falar disso? Quantas vezes ouvi pregação dizendo, não, um homem de Deus usa terno, usa gravata. Atualmente eles estão meio quietos, porque os engravatados estão sendo presos. Entendeu? Os homens de sapatos bem brilhosos estão sendo presos, então eles andam meio quietos. Mas houve um tempo que tu entrava na igreja, a primeira coisa que fazia era te instruir a botar uma gravata, um paletó, senão parece que tu não era crente. Teve um tempo mesmo que crente parecia tudo igualzinho, né? Igual soldadinhos, entende? Todos iguais, entende?
Ah, não, nós temos que mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Ah, amostragem exterior. Nada a ver. Essa turma aí, entende, com mitra sacerdotal, com peitoral e com vestes sacerdotais, estão lá na frente da casa do Pilatos, na rua, acusando Jesus e apontando Jesus como culpado, e no coração cheio de homicídio. O coração deles está contaminado. Eles querem a morte do Salvador. Ora, ao pedir para Pilatos condenar Jesus, porque eles, pela lei deles, eles não podem condenar, é o equivalente pedir para alguém mentir no meu lugar, porque eu não posso mentir. É eu pedir para alguém, entende? Acusar outro, porque eu não posso acusar. É eu pedir para alguém roubar, porque eu não posso roubar. Ó, mata para mim, porque eu não posso matar, eu sou crente. E você sabe que está cheio disso, né? Isso aqui não ficou lá, não. O mesmo espírito da mentira tem dominado em nossos dias, e quantos crentes que torcem para o outro pegar uma mentirinha no lugar dele. Torcem para o outro, entende, fazer o serviço sujo que ele mesmo quer fazer. Ora, amados, ninguém se engane. Deus não lida com as exterioridades, nem das palavras, nem dos gestos e ações. Deus lida com as intenções do coração. Se nós queremos servir a Deus, a primeira coisa que nós temos que aprender é que Deus ama a verdade no íntimo. Não adianta eu mostrar que estou crentezinho, entendeu? E está cheio disso. Cheio de adúltero fingindo que é fiel. Cheio de ladrão fingindo que é honesto. A terra está cheia de mentiroso fingindo que é verdadeiro. De incrédulo fingindo que é crente. De sacerdote maligno fingindo que é anjo de Deus. De mensageiros do mal travestidos de mensageiro do bem. Ora, Jesus já disse, pelos seus frutos os conhecereis. Aperta ele. Nega alguma coisa. Não faz o que ele quer. E você vai ver que vai sair dali uma víbora. Vai surgir ali uma serpente. Bom, Pilatos entra novamente no castelo e, chamando Jesus, pergunta: é você o rei dos judeus? Você é rei dos judeus? O Pilatos pergunta para ele. Jesus respondeu: escuta, Pilatos, essas palavras são tuas mesmo? Isso é um pensamento teu? Tu estás falando isso porque tu estás com uma interrogação aí na tua mente, no teu coração? Ou você só está falando isso porque ouviu as pessoas falar isso a respeito de mim? Respondeu Pilatos: olha, os líderes religiosos de sua nação entregaram você para mim. É a turma de pastor que devia cuidar de ti, que te abandonou na minha mão. Jesus disse: Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é daqui. Eu sublinhei com a minha caneta essa frase, porque nós estamos vivendo dias de teologia, de prosperidade, e nós estamos enfrentando aí uma teologia materialista, onde as bênçãos são medidas pelo que você tem. E eu fiquei pensando, por essa teologia atual, Jesus não era abençoado. Lázaro, que vivia na porta do rico, estava perdido. Por essa teologia atual, os apóstolos estavam tudo fora do reino de Deus. Porque eles morreram pobres. Jesus disse: olha, as raposas têm covas. E as aves do céu, elas têm ninhos.
mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, se a bênção do Senhor está relacionada com o acúmulo material que eu vou adquirindo ao longo dos meus dias, Jesus não foi abençoado. Paulo, então, esteve numa decadência espiritual sem tamanho, porque ele começa rico e termina pobre. E o que dizer de Pedro, que não tinha nenhuma moedinha para dar para o pedinte que estava lá na porta formosa do templo? Vocês conseguem ver a incoerência das pregações atuais? Vem fazer campanha. Passa 7 dias, que Deus vai te dar um carro. Vem fazer campanha, faça uma campanha, e Deus vai te enriquecer. Não é assim? Essa é a teologia. Você hoje chama um irmão, uma irmã para dar um testemunho, eles não falam da paz de Deus no seu coração, eles não falam das suas mudanças de hábitos, não falam da mudança de vida interior, não falam do sossego e da paz que Jesus deu a eles. Não, sabe o que é? Ó, irmão, Deus tem me abençoado muito, agora consegui um emprego novo. O meu patrão dobrou o meu salário, e aí vai. Entende? Graças a Deus, agora eu consegui, irmãos, construir a minha casinha. É assim os testemunhos. Só que o nosso mestre disse assim: o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste mundo. Meu reino não é daqui. Ora, se o reino de Jesus não é daqui, então ele não veio para lidar com as coisas aqui de baixo, muito menos nos conduzir pelas vias, entende? Das conquistas materiais. Pelo contrário, está no meio dos ensinos de Jesus que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Vocês veem a sutileza do engano? Igrejas lotadas com líderes que falam o que as pessoas querem ouvir, mas que não falam o Evangelho de Jesus. Igrejas superlotadas com campanhas, com rios de dinheiro fluindo, com compra de sabonete ungido, água ungida, óleo ungido, entende? Raminho de Jerusalém, fitinha do mal olhado, entendeu? Pedacinho do comigo ninguém pode. E aí vai. Alguns pastores se tornaram como as benzideiras antigas, entende? Que com um raminho de arruda, entende? Faziam as suas rezas, trazendo sobre as pessoas uma fé que não é em Deus. Por isso mesmo, as pessoas, quando tinham qualquer coisa, não dobravam os seus joelhos no seu quarto e clamavam pela ajuda do Senhor. Onde é que iam? Na benzedeira. Porque a instrução estava equivocada, a doutrina estava errada. E atualmente está sendo da mesma forma. Ora, mas Jesus, ele diz: o meu reino não é daqui. O meu reino é de outra dimensão. O meu reino é imaterial. O meu reino, ele é espiritual. O meu reino é a vida 777, infinitamente. Amém? O meu reino não é 666. Não é. E ele continua: nasci e vim ao mundo. Nasci e vim ao mundo para dar barco, rede, para pescador. Não é? Nasci e vim ao mundo para dar carro e casa para o meu povo. Não. Nasci e vim ao mundo para melhorar a vida financeira de vocês. Não também? Não, ele continua: para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade.
Eu nasci e vim a este planeta, eu nasci entre vocês, eu vim a este planeta com um propósito definido. Primeiro, dar testemunho da verdade. E agora, quem é da verdade, escuta a minha voz. Sabe quem é que não gosta de ouvir o evangelho puro? Quem não é da verdade. Quem não quer realidade. As pessoas que querem ser enganadas, elas não vêm estar conosco, não. Não vão estar. E as que vierem não vão aguentar. Porque elas estão em busca de outras coisas que não é a verdade. Agora, se você é faminto pela verdade, se você tem sede e fome de justiça e procura a verdade, então estamos juntos. Somos irmãos, somos parceiros. Deus, Papai do céu, é o nosso Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito da verdade que o mundo não conhece habita em nós. De sorte que quando a verdade ecoa, reverbera, quando a verdade sai em suas ondas de energia, ela nos enche de alegria, nos enche de prazer, nos enche de gozo, porque nós somos filhos da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer bobagem não vai encontrar aqui. Quem quer enganação não vai encontrar aqui. O Senhor nos guardará até o último dia com a verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Pilatos pergunta, o que é a verdade? O que é a verdade? Lamentavelmente, a pergunta é extraordinária. A pergunta é relevante. A pergunta é magnífica. O que é a verdade? Mas, lamentavelmente, desgraçadamente, Pilatos não quis ouvir a resposta. O Pilatos pergunta o que é a verdade e vira as costas e sai. Vai lá falar com os que estão lá fora de novo. Ele não ficou para ouvir. Ele perdeu uma das grandes oportunidades, a definição de verdade pela própria verdade. Olha que coisa extraordinária. A verdade ia definir-se para Pilatos. Mas Pilatos não tem ouvidos para ouvir, e o seu coração não é da verdade. Então ele não ouve a verdade. E como ele não ouve a verdade, ele não recebe a resposta da mais importante pergunta já realizada na Bíblia. Olha que coisa tremenda. O sujeito faz uma pergunta dessa e não espera a resposta. Neste momento, os líderes religiosos, só voltando aqui um pouquinho, quanta gente faz pergunta, mas não fica ouvindo a resposta. Quantas vezes eu fui interrogado a respeito de vários assuntos, mas as pessoas não deram ouvido à resposta. Irmão Deus, como é que eu faço para ter uma vida melhor? Meu filho, porque isso é o tipo de resposta que a gente quer dar. Nós amamos as pessoas. Nós queremos que as pessoas sejam felizes. O nosso trabalho visa levar as pessoas a um bem-estar interior, a uma vida de paz, a uma vida de luz, a uma vida de gozo abundante. O meu trabalho é um trabalho para realizar nas pessoas a implantação do reino de Deus. E Paulo define o reino de Deus como justiça, gozo e paz no Espírito. Então tudo que eu faço, toda a mensagem, todo o esforço que tenho é para levar você a ter, primeiro, a ser praticante da justiça. Segundo, para você se regozijar em Deus. E em terceiro, para que haja paz no teu coração como há no meu. Nos esforçamos e trabalhamos para isso, porque se você e eu, se juntos,
nós alcançarmos uma vida prática de justiça. Nos regozijarmos o tempo todo, porque a justiça traz alegria para o coração. Então teremos paz. Teremos paz. E aí nós encontramos já aqui e agora o reino dos céus. Como escreve Paulo aos Romanos, que diz: o reino dos céus não é comida, não é bebida, não é matéria, mas é alegria, é justiça, é gozo e é paz no Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Então todo o trabalho que nós realizamos é para isto. Nós não trabalhamos para querer dinheiro de vocês. Aliás, nunca peço dinheiro para vocês. Nós não trabalhamos para acumular patrimônio na terra, no sentido de sugar os irmãos, os que os irmãos têm. Não, pelo contrário. Ouvimos a palavra apostólica que diz que não é para o obreiro ser de torpe ganância e nem cobiçar nada de ninguém. O obreiro, o servo de Deus, deve querer doar, ele deve querer se doar, ele deve fazer de tudo para que os irmãos estejam bem. Esse é o ministério que Jesus deu para os seus apóstolos. Não é para estar sugando de ninguém. Ora, infelizmente, a maioria ainda não aprendeu e não compreende essas realidades. Os líderes religiosos demonstram um espírito totalmente inverso ao comportamento que se espera dos que se dizem ser representantes de Deus. Aqueles líderes. E hoje também alguns. Entende? O que se espera de um representante de Deus? Que fale a verdade. Não é assim? Poxa, se espera de um pastor que ele seja verdadeiro. O que se espera de um representante de Deus? Que ele seja bondoso. Não é assim? Se espera de um representante de Deus que ele liberte cada pessoa das suas mazelas, das suas amarras, das suas angústias, dos seus medos, das fobias. Não é assim? É o que se espera de um representante de Deus. Se espera de um representante de Deus que ele tenha atitude justa, correta. Se espera de um representante de Deus na terra que esta pessoa seja uma pessoa honesta. Se espera que suas palavras sejam palavras de edificação, de consolação, não é? Sejam palavras boas. Se espera de um representante de Deus que ele seja acessível para quando a gente estiver em alguma situação difícil poder correr na casa dele, chamar ele para que esteja na nossa casa e que ele faça orações para nos abençoar, para nos ajudar. Mas, lamentavelmente, estes representantes aqui não faziam nada disso. Faziam lá no templo, na amostragem. É como eu digo, tem alguns pastores que quando pegam o microfone, eles recebem a unção do microfone. Né? Eles se transformam. Tem pastor que pega o microfone, ele se transforma. Todo mundo acha, meu Deus, o que deu nele? Quando larga o microfone, ele vira uma coisa ruim. Tem que vigiar em fazer negócio com ele, tem que vigiar em conversar com ele, tem que vigiar em confiar algum segredo a ele. Por quê? Porque ele é o inverso do que prega. Ele prega, mas não faz o que prega. Jesus já tinha falado dos líderes de Israel, os legisladores, e ele disse: os que se assentam na cadeira de Moisés, vocês tenham cuidado com eles. Fazei tudo o que eles vos disserem, mas não imitai as práticas deles, porque eles falam, mas não fazem. Olha só. E está cheio disso por aí. Uma lição fica evidente aqui. No versículo 12 eu estou lá, tá? Uma lição fica evidente. O coração humano pode se tornar tão insensível, tão fechado, tão inconsciente, que as profecias de Deus podem estar se cumprindo diante dos olhos da pessoa e a pessoa não percebe que Deus está agindo ali. Diante deles estava o cumprimento, o
espírito de toda a profecia do Antigo Testamento, que eles andavam lendo e ensinando. E eles mesmo não percebiam que estava se cumprindo as profecias através da maldade deles. A maldade deles fazia com que se cumprisse a profecia. Uma das profecias que se cumpria neste momento, quando eles dizem que eles não podiam matar, mas já tinha a profecia que ele seria levantado da terra, assim como Moisés levantou a serpente mortal no deserto também, o Filho do Homem será levantado da terra. Já estava se cumprindo ali na ação deles exatamente as profecias, e eles não enxergavam. Isto também me chamou a atenção. Observe uma coisa, irmãos, todos os dias nós estamos aqui, toda quarta, todo domingo, e aonde nos encontramos pela rua e em todo lugar, a gente conversa de Jesus. A gente fala das coisas de Deus. Há mesmo uma enxurrada de mensagens que entra pela tua casa dentro e chega aos teus ouvidos. Tem gente que escuta a rádio o dia inteiro. Ele ouve uma salada de mensagens que é incrível, entendeu? Umas certas, outras erradas, umas boas, umas péssimas, entende? Mas você está se ouvindo a palavra de Deus, está sendo divulgado. Pela televisão, então, nem se fala. Eu já não assisto mais, entende? Nenhum pregador que está na televisão não assisto, porque eu vejo tanto charlatanismo em todos eles, todos eles terminam pedindo dinheiro ou vendendo livro. Todos eles. E isso contraria o evangelho de Jesus. Entende? Contraria. Ora, se eu me proponho fazer uma obra para Deus, eu não tenho que ficar pedindo dinheiro para os outros. Ah, mas como é que eu vou fazer a obra, irmão Deus? Deus não é Deus? Que Deus é esse que eu prego, que ouve oração, que atende pedidos, que envia recursos, mas eu não creio para depender dele? Que Deus é esse? Que para o missionário dele viver em qualquer lugar do planeta tem que ficar mendigando na porta dos outros? Que Deus é esse que transforma um homem num pedichão? Ora, esse não é o meu Deus. Esse não é o meu Deus. O meu Deus é diferente. O meu Deus já me deu sapato, já me deu camisa, já me deu calça. O meu Deus já vestiu a minha esposa, meus filhos, colocou comida na nossa mesa. Mas como, irmão, tu disseste que ele não cuida das coisas materiais. Quando ele envia, ele cuida. Se Deus disser para mim ir lá para o Japão agora, ele vai me dar os recursos para eu ir para o Japão. Ora, é simples assim. Deus já nos levou em uma cidade que a igreja não tinha recurso nenhum. Nenhum. Tinha dinheiro para nada. No entanto, ele cuidou de nós naquele lugar. E ele enviou tantos recursos que nós repartíamos tudo com a igreja. Ele cuidou de mim. Quando ele enviou os apóstolos e discípulos de 2 em 2, aqueles 72, ele disse: não levai dinheiro com vocês, e não levem 2 túnicas, nem 2 alparcas, não tenham sacola para andar por aí, vão lá. E aonde vocês chegar, quem oferecer comida, vocês comem, quem oferecer, vocês não pedem. E a casa que se abrir para vocês, vocês entram e fiquem ali, a que se abrir. Olha só, vocês vão andar de cabeça erguida, glorificando a Deus e fazendo bem. Lá onde vocês chegar, vocês curem os enfermos, expulsem os maus daimons, entende? E vocês estão recebendo de graça vocês distribuem a bênção da salvação que em vocês chegou e a verdade que vocês receberam, deem de graça. E eles foram. E daqui a pouco, quando voltaram das aldeias, vilas e cidades de Israel, quando se encontraram com Jesus novamente, estavam todos sorridentes. Seu olho brilhava, seus rostos estavam demonstrando alegria. E a alegria era tanta que eles até foram falar para Jesus o que tinha acontecido, sendo que Jesus já sabia.
mas queriam falar. Não tem aquele dia que a gente chega em casa, a esposa está tão alegre que ela quer contar o dia todo para a gente. De vez em quando a Gui faz isso comigo. E uma porção das coisas que ela vai falar eu já estou sabendo. Aí eu digo, não, eu já sei, Gui, mas ela não para não, continua falando. Na tua casa é assim também? E às vezes é o homem, né? Às vezes é o marido que chega cheio e todo empolgado, mas a mulher já sabe na frente. Ele passou na casa do filho, o filho já telefonou, a esposa já está sabendo e ele chega, quer contar de novo, ele quer contar. Porque o homem se alegra na resposta da sua boca. É o que diz Salomão, o sábio. Ora, quando os discípulos chegaram e se aproximaram de Jesus, eles disseram, Senhor, em teu nome, até os maus daimons nos respeitavam e desapareciam. Nós curamos de fobia, nós curamos de traumas psicológicos, nós curamos enfermos de todos os tipos. Os débeis mentais voltaram a uma mentalidade maravilhosa e aqueles que estavam perturbados ficaram saudáveis, Senhor. Eles ficaram... Jesus disse, eu via quando a oposição, que na sua Bíblia está Satanás, caía da imatéria dos céus até a terra, até o chão. Ou seja, quando a oposição foi colocada por terra, pois eu vos dei poder para pisardes serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Acabou. Eu já sabia. Quando eu enviei, eu não sabia. Olha só, entende? Eles vieram contando, vieram falando para Jesus. Jesus, a partir deste momento, silencia. Ele silencia. As profecias começam a se cumprir todas a respeito dele. E ele faz silêncio. O que chama a atenção é que, nesse cenário, os acusadores de Jesus estavam agitados, inquietos. Mas Jesus está sossegado, quieto. Os acusadores de Jesus estão destemperados. Mas Jesus está em toda temperança. Manifesta-se o fruto do Espírito em sua plenitude. Bondade, longanimidade, mansidão. Jesus está quieto. Pilatos diz aos líderes religiosos, não vejo culpa neste homem, não há motivo para eu condená-lo. Ao ver que aquela acusação não servia e que não ia fazer com que Pilatos condenasse Jesus, os líderes acusadores inventam outra e dizem, ele está causando rebelião. Olha que astúcia. Ele está causando rebelião na Judéia e em toda a Galileia. Ele está atuando em vários territórios e aí eles mudam a jurisdição. Ele sai do TJ para o STF. Entendeu? Eles primeiro tiram do juizado de primeira instância e levam para a segunda instância, que é Pilatos. E agora, vendo que Pilatos não vai dar a sentença como eles querem, o que eles fazem? Eles ampliam o território de ação de Jesus. E então, acusam Jesus de promover um levante popular. Outra mentira. Jesus não estava promovendo nada disso. E então, Lucas 23, 6 a 12, Jesus vai para diante de Herodes Antipas. Diante dessa informação, que ele era galileu, Pilatos o envia a Herodes, que é outro representante de Roma. Só, esse negócio saiu da minha mão. Se foi lá para Galiléia também, a coisa agora não é mais comigo. Entende? Vou levar para Herodes. E Herodes estava em Jerusalém naqueles dias.
Então o Pilatos manda agora, não, então leve lá para Herodes, está envolvendo a Galileia, entende? Herodes ficou todo animado quando soube que Pilatos estava enviando Jesus para ele julgar Jesus. E por que ele ficou animado? Porque ele queria ver Jesus. Ele tinha ouvido falar muito de Jesus, mas ele não tinha visto Jesus. E ele queria ver. E ele ficou todo entusiasmado. Achou que Jesus ia chegar na presença dele e ia dar um show. O show da fé. Ia acender a fogueira santa de Israel. Entendeu? Ele achou que Jesus ia fazer alguns milagres, quem sabe amarrar uns endemoniados com a mão desse jeito para trás, fazendo careta para a TV. Entendeu? Ele achou que, o Herodes achou que Jesus ia fazer isso. Mas Jesus chegou lá e ficou quietinho, em silêncio. Jesus Cristo não veio para dar show. Jesus Cristo veio buscar e salvar os que se perderam. Ele perdoa pecados, ele cura enfermidades, ele até faz pessoas nascerem de novo, ele transforma, ele faz perdido se encontrar, ele faz bandido virar gente boa, ele faz drogado ser liberto dos seus vícios, ele cura os traumas interiores e dá sossego à psique humana. Jesus, ele faz muitas coisas no ser, mas ele não dá show. O Herodes ficou frustrado. Os líderes religiosos acusam e apontam e gritam e fazem aquela muvuca, entende? Numa gíria popular, querem ganhar no grito. E o Herodes fica frustrado, vendo que Jesus não dava show, ele trata Jesus com desprezo e escárnio e o envia de volta a Pilatos. Essa é a grande verdade. Entendeu? Mas até no meio desse sufoco todo, Jesus opera um milagre. O Pilatos não se dava com Herodes. Os dois eram brigados. E por causa do Pilatos mandar Jesus para o Herodes, o Herodes mandar Jesus de volta para o Pilatos. Entendeu? Fizeram as pazes. Fizeram as pazes. No meio de um julgamento injusto, a presença de Jesus resolve problemas entre os homens. Só o fato dele estar conosco, nós já podemos nos regozijar que algo maravilhoso está acontecendo na nossa vida. Oh, glória a Deus! Jesus diante de Pilatos pela segunda vez. Libertação de Barrabás. Eu fiz um resumo e não botei o texto todo ali, porque o texto era muito longo. Então eu resumi para nós ganharmos tempo. Seja por interesse político ou por pura covardia, Pilatos deixou o povo escolher entre Jesus e Barrabás. O juiz entregou a decisão para o povo. Olha só. Foi no embalo do povo. Vocês não ouviram nos grandes julgamentos do STF, transmitido pela televisão, como alguns jornalistas começaram a mostrar que, porque agora tem a TV judiciária lá do judiciário, alguns dos juízes são influenciados no seu voto, como falam e falam para aparecer na mídia, e como ouvindo a mídia, alguns são influenciados nas suas decisões. Vocês nunca ouviram isso? O Pilatos foi influenciado no julgamento. Olha só, cegos pela inveja,
e acusados pela sua própria consciência, o povo escolheu libertar um malfeitor. Olha. Gritaram, solta Barrabás, porque o Pilatos disse, olha, é época de Páscoa, sempre na Páscoa eu liberto alguém, dou um prisioneiro para ser livre. Quem é que vocês querem então? Vamos já resolver esse negócio aqui. Vocês querem Jesus ou Barrabás, um homicida, malfeitor? E eles disseram, dá-nos Barrabás. Dá-nos Barrabás. Você está vendo como o ser humano, em sua ignorância, em sua cegueira espiritual, em sua baixeza de alma, faz escolhas erradas? Ora só, prende Jesus, crucifica Jesus e solta Barrabás. Que absurdo! Eu fico pensando que se Pilatos tivesse dado atenção a Jesus e tivesse ouvido a resposta, o que é a verdade, ele não teria tomado essa decisão e trocado a liberdade de um homicida pela morte de um inocente. Como é preciso nós prestarmos atenção naquilo que ouvimos. Como é preciso dar atenção à palavra de Deus para nós não fazermos escolhas erradas. Tem gente que vem na congregação, vai embora, mas não presta atenção. Aqui nessa casa mesmo, quantas vezes eu estou falando, tem gente brincando de joguinho no celular. Ai, modos, não tem sim. Quantas pessoas que vêm e ficam conversando com o outro ali e perdem toda a palavra. Pega a palavra pela metade e depois fica perguntando para os outros. Tá, mas ele falou isso? Ele falou aquilo? Estão dispersos. Não ouvem a verdade. Não ouvem a verdade. Na última reunião, eu fui informado de uma pessoinha, que eu não sei se está aqui hoje, ou falou com outra, disse, tá, mas se o Judas se matou, como é que tem a carta de Judas? Meu Deus! Dá nojo de tanta ignorância. Entendeu? Ô, irmão, mas o irmão está sendo grosseiro, se a pessoa está ouvindo. Eu digo, não dá nojo, é muita ignorância junto. Será que só existe um Judas no planeta? Entendeu? Se você lê em Atos dos Apóstolos, o Tiago foi decapitado, perdeu a cabeça, morreu na guilhotina. Mas você chega lá na frente, tem a carta de Tiago. Ele psicografou, né? Não, queridos, é outro Tiago. Não tinha só um Tiago, não tinha só um Judas, não tinha só um Jesus. Entende? Estava cheio de Jesus em Israel, mas um só era o Cristo. Você entende? É preciso ter compreensão das coisas. O Pilatos não ouviu a verdade e enrolou-se todo nas escolhas. Ora, vendo Pilatos que a desordem aumentava, porque é assim, né? Quem não tem tempero é destemperado. Se alguém não tem temperança, é destemperado. É desequilibrado. E aí você atender uma turma de desequilibrado não é fácil. Entende? O Pilatos vê que a coisa vai engrossando. Ele pegou água, botou numa bacia, lavou as mãos na presença da multidão, lá na sacada do castelo, lavou a mão e disse, olha, estou inocente desse sangue. Eu não quero condenar. Eu não quero matar. Eu não quero fazer nada disso. A responsabilidade é de vocês. Vocês querem, então é com vocês. É óbvio que Pilatos foi covarde. Ele tinha o poder para dizer, não, senhores, o homem é inocente, não vai morrer, acabou. Mas tinha que se cumprir as escrituras. Então, o Criador se utiliza da covardia. Você sabia?
quem é covarde, quem é mentiroso, quem é injusto, quem anda errado, você sabia que Deus também usa você? Deus usa os injustos, Deus usa os covardes, Deus usa os mentirosos, Deus usa os idólatras, os gananciosos, os carnais, os homicidas, para fazer cumprir as profecias através do lado negativo desses. Você sabia disso? Eu já falei para você que Deus é bom e Deus é mau. Ele é bom para com todos aqueles que buscam o bem, e ele é mau para com todos aqueles que praticam o mal. De sorte que o grande diabo que temos que encarar quando nós somos maus é o diabo chamado Deus. Você entende? O adversário chamado Deus. O Satã, a oposição chamada Deus. Oi, irmãos, mas como assim? É simples. Sempre eu lembro do Êxodo. Sempre leia lá o texto do Êxodo. E tu vai ver uma coluna de fogo que ilumina a frente e que escurece atrás. Tu vai ver um sopro que abre o mar pelo meio e um sopro que destrói os adversários. Tu vai ver um caminho livre para quem é de Deus e um tormento e uma perturbação escura para quem é contra Deus. Não deixe Deus ser o teu adversário. Não seja do mal. Busque o bem, faça o bem, e Deus te abençoará e te ajudará em todos os teus caminhos. Após Pilatos lavar a mão e dizer que a responsabilidade é deles, todo o povo respondeu. Olha que frase terrível. Todo o povo respondeu: o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. O sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Eles não fizeram cálculo. O Tiago ensina o uso da língua. E ele diz que nós temos que cuidar com as palavras. O Davi entendeu o poder das palavras ditas e ele orou para que Deus colocasse um cadeado na sua boca, nos seus lábios. Entendeu? O Pedro instruiu que se alguém quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Salomão escreveu sobre o poder da língua. E Jesus disse que na língua está o poder da vida e da morte. Olha só, como nós temos que cuidar com o que falamos. Cuide com o que você fala em casa, cuide com o que você fala com a esposa, cuide com o que você fala com seu esposo, cuide com as palavras que você dirige ao seu filho, à sua filha. Cuide com as palavras que você pronuncia para os seus pais. Cuide com as palavras que você traz em relação ao seu patrão. Cuide com as palavras que você dirige ao seu empregado. Cuide com as palavras que você transmite todos os dias diante das pessoas que estão ouvindo você. Porque estas palavras se amontoarão em bênção sobre a tua vida ou te alcançarão com maldições. Essa semana eu falava a uma sobrinha, ela falava de maldição hereditária, eu disse: isso não existe, filha. Isso não é verdade, isso é uma teologia equivocada. Que maldição hereditária o quê? Se nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, nosso Pai é Deus. E que maldição vem do nosso Pai para nós? Não, não tem maldição hereditária sobre nós. Não tem. Agora o que tem é os nossos desvários, as nossas injustiças, a lei da semeadura e da colheita, a lei do reflexo, a lei do karma. É isso que tem.
Como assim, irmão Adilson? O que eu falo, o que eu semeio, eu vou colher. Essa gente disse, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Eles não sabiam, mas logo ali na frente, nos anos 70, tudo veio sobre eles. Foram aterrados, foram destruídos, foram alcançados pela guerra, foram perseguidos, desterrados, perderam tudo. Foram mortos, sofreram, eles e seus filhos. E pelos anos afora, os judeus foram perseguidos, espalhados pelo mundo. E quando pensavam que já tinham descansado, ainda veio Hitler. E todas as maldições de Deuteronômio 28 os alcançou, os assolou, os perseguiu, porque não cuidaram com as palavras de sua boca. Cuide da sua língua e tenha paz. Cuide da sua língua e seja feliz. Cuide da sua língua e não tenha medo de viver. Cuide da sua língua e Deus te abençoará grandiosamente. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, eu quero que o povo goste de mim, é político, sentenciou que se atendesse ao pedido deles. É o que o povo quer, dá o que o povo quer, mesmo que o povo quer o inocente morto e o homicida solto. Ora, como eles iriam amar a Jesus se eles são do mal? Como eles iam querer solto o homem do bem, se eles são homem do mal? Eles pedem para soltar exatamente o parceiro deles, o amigo deles, o homem da sua própria índole. Eles pedem para soltar a imagem deles próprios. Porque Barrabás, o homicida, se compara a eles. Eles eram homicidas, eles estavam levando Jesus à morte. Eles estavam sendo do mal. E eles pedem para soltar a própria imagem e semelhança deles. Enquanto rechaçam, condenam, perseguem e querem aniquilar o bem. Só que o bem não pode ser aniquilado. Aquele que fora posto na prisão por motim e homicídio. Era isso. Barrabás fazia motim, porque eles diziam que Jesus fazia. Olha só. E Barrabás era como eles, homicida. Quanto a Jesus, depois de fazer com que fosse açoitado, então Pilatos solta o Barrabás, depois mandou açoitar Jesus e o entregou ao árbitro deles para que fosse crucificado, ao juízo deles, à decisão deles, a fim de que Jesus fosse crucificado. Eu espero que esse passo, cheio de lições, isso aqui é para nós meditar muitas vezes, e lições para nós não sermos iguais. Este passo que trata de coisas tão tristes, eu estava avaliando, tem capítulos da Bíblia que são cheios de alegria, de poesia, maravilhosos, cheios de promessas. Mas alguns capítulos da Bíblia são tristes, são pesados, mas são cheios da história verdadeira do nosso Mestre. Esse é um daqueles capítulos tristes, daqueles capítulos pesados, mas que também está carregado de lições. Lições para aprendermos a não ser como essa gente, a não fazer como essa gente. Lições que nos chamam a atenção para sermos pessoas do bem e não do mal. Lições que nos fazem refletir e dizer para nós mesmos: eu vou ser como Jesus. Eu não quero ser como Barrabás. Eu vou ser como Jesus.
Eu não quero ser como os líderes religiosos de sua época. Eu vou ser como Jesus. Eu não quero ser como Pilatos, demagogo e falso. Eu vou ser como Jesus. Não vou ser como Herodes, insensível e mau. Eu vou ser como Jesus. Eu não vou no embalo da multidão, mas eu andarei na contramão da multidão para alcançar toda a verdade a respeito de Deus. É assim que eu aprendo com o passo de número 131. Quero orar com vocês. Eu tenho aqui 2 pedidos de oração. Um é por Jonathan. Ele precisa de libertação. Outro é por Lena Zulier e seu marido. É de oração também. Se você também precisa da ajuda do Senhor, ore nesse momento. Fale com Deus. Pai, te dou graças por esta oportunidade, pelas palavras que estão em nosso coração nessa noite. Esta palavra maravilhosa, que mesmo em meio a tantas atrocidades, a tanta desumanidade, esse texto histórico, Senhor, que nos faz refletir sobre a baixeza do ser humano, a pequenez do entendimento, a ruindade que se agiganta dentro de um ser tão pequeno, a maldade, a insensatez, reflexos de uma vida fora da verdade, de uma vida vivida com falsidade, vivida com engano, com aparência, com amostragem, onde a verdade é esquecida. Esse texto que nos faz enxergar o trapo de imundícia que é a justiça dos homens. E que a nós, iluminados por Ti, que amamos a Tua palavra, que amamos a verdade, que queremos a justiça, que estamos famintos, despertados pelo Teu Espírito, ficamos famintos de justiça e sedentos dela. Para nós esse texto nos faz querer nos limpar ainda mais, nos santificar mais. Buscamos em Ti, Senhor, ajuda para o aperfeiçoamento do nosso próprio ser. Com Teu poder e Tua graça, nos transforma em seres parecidos com Teu Cristo. Enche-nos do Teu amor, através do Teu Espírito, frutifica em nós. Dá-nos a Tua paz, a Tua mansidão, que flua em nós a Tua bondade, a Tua longanimidade, a Tua temperança. Enfim, o fruto do Espírito em sua plenitude. Ensina-nos e seremos sábios. Guia-nos e não erraremos o caminho. Faz de nós pessoas melhores e o Teu nome será glorificado aqui na terra. Pai, livra-nos de decisões tão tristes, tão amargas, tão feias. Livra-nos de treva interior semelhante a estas dos acusadores de Teu Cristo. E dá-nos a Tua luz, a luz do Teu olhar, a luz da Tua presença, a luz da Tua verdade, a luz da Tua palavra. Dá-nos a Tua luz para o caminho, a fim de que nossos pés caminhem em caminho reto, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda,
E como disse o salmista, seja a tua palavra a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Pai, oro ainda por ajuda, posto que estamos vivendo em um planeta onde os homens tomaram conta, tomando as suas próprias decisões, como Pilatos, Senhor, entregou à vontade do povo a decisão da crucificação de Jesus. Em nossos dias, em meio a tantas escolhas humanas e a ausência da tua palavra, pessoas estão sofrendo, pessoas estão tristes, pessoas estão angustiadas, doentes, molestadas, oprimidas. E eu oro por estas pessoas nessa noite. Destaco, Senhor, o Jonathan, que precisa de libertação. Tu sabes o que esse filho precisa. Tu sabes qual as amarras que o prendem. Oro pela Lena Zulian e seu esposo. Sejam agraciados com a tua sabedoria, com a tua luz. Sejam agraciados com a tua salvação, com a ação da tua misericórdia. Que o teu Espírito lhes comunique as verdades e que eles possam viver bem, que possam ser abençoados grandissimamente. Abençoa outros que não puderam enviar o seu pedido de oração, mas que estão nos assistindo através das redes sociais, que estão ligadinhos contigo nesse momento, independente do momento em que estejam assistindo. Ajuda-os, consola-os, fortalece-os, sara-os, salva-os, Pai, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus.